noite a todos. É um prazer mais uma vez a gente poder estar aqui com vocês, né? E como o Rogério falou, nós vamos entender o título da nossa palestra, né? Na carta de Paulo aos Efésios, tem uma citação que diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Bom, quem é Paulo? Todo mundo lembra quem é Paulo? Apóstolo Paulo, né, que no encontro com Jesus no deserto era Saulo, perseguidor dos cristãos, e que depois desse encontro se transforma em Paulo, que é o maior divulgador da doutrina do Cristo, muito mais do que os próprios apóstolos do Cristo. E Paulo, né, como eu fiz uma palestra anterior aqui falando sobre ele escrevia cartas, ou chamadas epístolas, para várias cidades onde se fundavam núcleos religiosos cristãos. E sempre dava novas informações, sempre comunicando as mudanças, as alterações para esses núcleos, né? E nessa carta aos Efésios, ele então tem essa frase que ele diz dessa forma, né? Levanta-te, tu que dormes, né? Levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Tem alguma coisa a ver com a gente ainda hoje? O que Paulo convidava os Efésios, né, naquela época a fazer? A despertar a nossa consciência para as coisas do Espírito, para os ensinamentos do Mestre Jesus, para os ensinamentos do Cristo. E quais eram as atividades daquela época que são comuns hoje ainda, né? A gente continua buscando as coisas materiais mais do que as coisas espirituais. A gente continua a nossa busca por facilidades, tentando muitas vezes se sobrepor às outras pessoas. A gente continua buscando sexo fácil, hoje em dia beleza física, né? E nós, enquanto espíritas, aprendemos que nada disso nós vamos levar. Tudo isso vai ficar aqui. Mas a pergunta que eu faço é: se nós sabemos que tudo isso vai ficar aqui, se nós sabemos de todos esses ensinamentos do Cristo, por que é que a gente não muda? E a gente tem uma dificuldade para mudar, não é? A gente verifica hoje em dia, ainda e muito, os nossos interesses pessoais falam mais alto do que os interesses coletivos. Que a gente não pensa em nós, a gente pensa em mim, no eu. A gente não pensa no outro ser humano como uma pessoa individual com os mesmos direitos que nós temos. Nós pensamos que o outro ser humano que está do nosso lado é nosso, é nossa propriedade, que nós sabemos o que é melhor para ele, que nós sabemos o que ele quer, o que ele precisa. Mas na verdade, nós queremos somente externar o nosso sentimento de posse, como se nós tivéssemos criado algo. Como é que nós vamos ter aquilo que não nos pertence? Como é que nós vamos possuir aquilo que não é nosso? Quando nós fazemos curso ali na casa, ali no Amor e Caridade,
A gente começa o curso de mediunidade, a primeira coisa que eu falo pro pessoal é o seguinte: se depois que a gente terminar esse curso, vocês estiverem iguais quando vocês começaram, vocês podem me chamar de qualquer nome, menos de Carlos. É o desafio que a gente faz. Porque os versos, os ensinamentos cristãos, eles são maravilhosos, eles são encantadores, né? Eles nos enchem de desejo, de vontade de mudar aqui dentro. Mas quando a gente sai lá fora, onde a vida acontece, o nosso desejo diminui. Por quê? Porque nós temos que cuidar do dia a dia, não é? A gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, tem que beber, tem que estudar, tem que cuidar da família, tem que fazer um monte de coisa. E é errado isso? Em absoluto. É totalmente correto. O que não é errado? Não é certo, então? Muitas vezes é a forma como a gente faz, é o exagero que a gente comete, é passar por cima das outras pessoas, é não entender que a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, ele só vai até onde começa do outro. Então esse despertamento que Paulo nos convida, ele é atual, né? Nós estamos ainda dormindo, né? Dormindo para as coisas que realmente importam, né? E para a gente entender a importância disso, né? Todo mundo conhece Buda, né? Todo mundo conhece Buda, sabe que é um ser iluminado, muito cultuado pela região oriental, né? Então, certa vez perguntaram para ele o seguinte: Buda, você é Deus? Ele disse: não. Então você é um anjo, um ser iluminado? Também não. Mas por que você tem todo esse conhecimento, todo esse carisma, toda essa iluminação? Ele respondeu o seguinte: porque eu estou desperto. Ou seja, ele acordou para as verdades que nós temos que acordar. Nós estamos vivendo num mundo em que a gente fica condoído com a situação desesperadora da outra pessoa, lá do outro lado do mundo, mas a gente não cuida de quem está do lado. A gente manda bens para outro estado, para outro país, mas a gente não auxilia quem está na nossa própria casa. A gente tem sentimentos de amor, de compaixão por aqueles que estão longe, mas a gente não entende o nosso irmão, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso pai, a nossa mãe. E a gente não faz nenhum esforço para que isso aconteça. Porque nós estamos preocupados com o mundo lá fora. A gente não está preocupado com o mundo aqui dentro. E o mundo lá de fora vai continuar independentemente de nós. O mundo aqui dentro é só o que a gente vai levar. E esse só depende de nós, né? Então, quando a gente faz um convite de despertar, gente, não é despertar, parar de fazer tudo que a gente faz na vida. Não. É entender o que a gente faz na vida, como faz e por que é que está fazendo na nossa vida. Será que isso tem tanta importância mesmo? Será que a gente não está perdendo tempo, energia com a coisa errada? Ou será que nós estamos esperando que as coisas vão mudar no estalar de dedos?
Simplesmente porque a gente tem vontade de mudar, a gente vai mudar? É como o Rogério falou para a gente, e o esforço diário? E a preparação para que isso aconteça? E o entendimento daquilo que eu quero que aconteça? A gente precisa começar a repensar. O convite para as nossas mudanças, ele acontece todo dia, a toda hora. A gente vive as nossas experiências dolorosas e muitas vezes a gente não aprende com elas. E aí a gente se acha um injustiçado na vida. Se acha um ser à margem da sociedade. Porque todas as coisas ruins acontecem com a gente. Mas a gente não para refletir que a causa de tudo isso somos nós mesmos. A nossa procura está errada. O nosso foco está errado. Eu vou deixar de fazer tudo que eu faço na minha vida? Não, não vai. Procure fazer melhor aquilo que você faz. Procure fazer aquilo que te satisfaça, mas não traga mal nenhum a ninguém. Vou me tornar um ser isolado? Não, muito pelo contrário. Quanto mais a gente fizer isso, maior a gente se expande, né? A gente gera energias positivas, a gente gera vibrações positivas e nós sabemos que nós somos seres de energia. Nós somos a centelha divina. Nós não somos criados carne, órgãos, nós somos criados centelha divina. Essa é a nossa essência. É um ser espiritual. Então, quanto mais a gente fizer de bom, de bem, de coisas positivas para nós, nós vamos expandindo as nossas vibrações. E nós vamos conquistando cada vez mais valores importantes. Nós vamos abrindo a nossa visão, abrindo o nosso coração, expandindo a nossa inteligência, para que nós possamos tomar sempre as melhores decisões. Despertar não é só levantar da cama, gente, né? Aí não é despertar, é só acordar mesmo, né? E muitas vezes com o pé esquerdo, né? Como se isso tivesse alguma diferença, né? Pé esquerdo ou pé direito, né? Porque não é o pé que você põe no chão, é aquilo que você tem na cabeça que te faz melhor ou pior no dia. Né? E quando a gente diz assim, eu acordei com o pé esquerdo, só mostra o quão ignorante a gente ainda é. Né? Seres que se prestam a crendices ainda, a ritos, a mitos. Né? Enquanto que nós estamos aqui aprendendo que nós somos os donos da nossa vida. Que a vida que nós temos hoje é um reflexo daquilo que a gente quer. Mas eu não quero sofrer, eu não quero ficar doente. Será que não? Será que não? A gente diz que não. Mas e as atitudes que levam a isso? Elas provam que a gente está pensando uma coisa e fazendo a outra. A nossa vida, ela não é pautada só pelos acertos. Né? Infelizmente, enquanto seres humanos encarnados, a nossa vida é pautada mais pelos erros do que pelos acertos. Mas são esses erros e a repetição deles que fazem com que a gente possa aprender através dessa repetição a como não errar de novo. E cada erro traz sofrimento, traz dor. Se nós pudéssemos escolher de verdade, a gente escolheria não sofrer.
Mas será que a gente conseguiria passar por isso de uma maneira boa, sem todo o aprendizado que a gente vai acumulando? O erro, ele alicerça o nosso aprendizado. É por isso que a gente erra tanto ainda. É porque a cada vez que nós erramos, nós vamos aprendendo que aquela atitude, aquele acontecimento, aquele fato trouxe dor. E na próxima vez eu vou fazer diferente. Mas eu erro de novo? Não erro. Aí eu vou aprender que aquele é mais um fato que me trouxe dor, que me trouxe arrependimento, que me levou ao erro. E eu vou acumulando experiências para que eu possa alicerçar o meu acerto e a partir daí não errar mais. É por isso que nós estamos aqui aprendendo. Mas esse convite, faz tempo, gente, né? Nós não somos mais criancinhas espirituais. Pode-se dizer que é o tempo do Cristo nós éramos? Não sei. Eu acho que ainda não, né? Acho que a gente já veio de outro lugar, vivendo nessa mesma condição que nós estamos vivendo agora, que não aprendeu muito. E a gente tem essa oportunidade única de aprender de novo. Então a gente está aí nos ensinamentos de Jesus faz 2000 anos. A gente está com os ensinamentos de Kardec através da espiritualidade, já vão fazer 200 anos. Perto dos ensinamentos de Jesus, relativamente novo. Mais velho porque são os mesmos ensinamentos, né? Não mudou nada. O convite é o mesmo. As lições são as mesmas. Ou seja, o caminho continua sendo o mesmo e nós continuamos ouvindo a afirmação de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele deu os ensinamentos, o exemplo e o pós-vida de comprovação para nós. Que tudo o que Ele disse era verdade. Tudo o que Ele falou é possível e tudo o que Ele afirmou existe. E nós continuamos duvidando. Então, quando é que nós vamos despertar realmente? Na próxima encarnação? Pode ser, né? Por que não? Aí a questão é só saber quando vai ser, né? E onde vai ser. Será que a gente vai ter oportunidade de conviver com essas mesmas pessoas que a gente tem hoje? Sabemos que o acaso não existe, né? Não é casualidade nós estarmos aqui reunidos esta noite. Não é casualidade a gente pertencer a determinada família, ter determinados amigos, trabalhar em determinada ocupação. Isso não é casual. Tem uma razão de ser. Será que na próxima oportunidade eu vou poder conviver com essas mesmas pessoas? Eu vou poder fazer as mesmas coisas que eu tinha que ter feito e não fiz? Ou será que essa oportunidade de eu me entender, de eu me redimir com as pessoas que de alguma forma a gente não foi feliz no passado, não vai ser possível na próxima? Vai demorar. E aí, a gente tem um problema. Né? Pode ser que alguém que veio aqui para se acertar com a gente com ele, e nós não tenhamos conseguido, não se sinta satisfeito. E aí nos cobre um pouquinho mais das nossas dívidas. Né? E aí a gente vai ter que ser mais frequentador da casa espírita ainda, né? Como que a gente fala, né? Aí vem que a gente está com encosto, né? Vem aqui na casa espírita, vem
procurar o tratamento, né? E quem é que carrega a doença? É o outro? É a gente, né? O doente é a gente. Esse é o ponto. Então, para que a gente possa refletir, que a gente possa pensar bem, pensar nas oportunidades que a gente tem, na família que a gente tem. Eu não sei vocês, gente, mas na questão de observar, parece que a gente tem uma dificuldade tão grande. Sempre foi assim, né? Mas parece que hoje está mais difícil ainda da gente externar aquilo que a gente sente. Da gente falar para outra pessoa aquilo que a gente está sentindo. A gente tem uma dificuldade tão grande, porque hoje tudo que nós dissemos tem julgamento. Tem uma forma de preconceito. Ou é velada ou é explícito, mas tem. Então muitas vezes a gente fica até com medo de falar. Só que se a gente não falar, como é que a outra pessoa vai saber? Ah, mas a gente expressa por atos. Tá. Sempre é assim? A outra pessoa, será que ela entende que aquilo que eu faço é aquilo que eu pretendo realmente fazer? Ou será que ela entende que aquilo que eu estou fazendo é por conveniência minha, para facilitar a minha vida, que é mais fácil para mim? A gente não está dentro do outro para saber o que ele pensa. Então, se a gente tem dificuldade, vamos procurar botar essa dificuldade para fora. A gente não brinca aqui para falar aqui na frente, dar um friozinho na barriga, mas fala. E se tremer, fala também. E se gaguejar, fala também. Qual que é o problema? E qual que é o problema da gente falar para outra pessoa, então, como que a gente está se sentindo? Nós temos que nos lembrar, gente, que cada um de nós é um ser humano único, com as suas próprias experiências, com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias criações, com seus aprendizados. Jamais um de nós vai ser igual ao outro. Então, se a gente não se entender, não se fizer entender, vai ficar cada vez mais difícil. Esse mundo de regeneração que a gente deseja que chegue logo, ele não chega fácil. Ele não vai ser fácil assim, tudo bonzinho, tudo maravilhoso, se a gente não exercitar já. É agora a nossa chance. Embora nós possamos não fazer parte da próxima encarnação aqui nesse planeta, mas se a gente fizer a nossa parte direito hoje, nós vamos sair daqui satisfeitos. Né? Nós vamos voltar para a pátria espiritual com um degrau a mais alcançado. Nós não vamos ficar preocupados com aquilo que eu deixei de fazer. Mas vamos valorizar aquilo que a gente consegue fazer. Aquilo que é possível fazer. Aquilo que a gente não fez, acabou, gente. Não volta mais. Não adianta ficar preso nele. A gente não vai remover a montanha porque a gente decidiu agora que podia ter feito. Né? A gente só vai remover a montanha que está lá na frente, se a gente decidir agora que quer remover essa montanha. Aqui ficou, ficou. A gente esquece ela. A gente esquece o sofrimento que passou. Ah, mas eu não posso ficar pensando no que passou. Vai resolver? Se resolver, pensa. Mas se não resolver, vamos fazer coisas novas, diferentes. Vamos procurar não fazer mais coisas erradas. Vamos procurar não ter dificuldade mais para viver. Vamos procurar viver melhor.
Não ficar preso naquilo que a gente não pode mais mudar. Passado é passado, por isso que chama passado. Diz passou, não volta. Mas se a gente não fizer nada agora, no presente, nós vamos cometer os mesmos erros no futuro. Essa é a diferença. Despertar é entender, é absorver, é incorporar, é mudar através do desejo de mudar. Não é simplesmente pensar em achar que tudo é lindo, maravilhoso e fácil, que não é. É muito difícil. Mas não é impossível. Quando a gente vem aqui, ouve um ensinamento, ouve uma palestra, participa de um curso, vocês praticam em casa aquilo que aprenderam? Eu só achou lindo. Palestra maravilhosa hoje. Nossa, pô, cara, aquele cara que foi pro curso, nossa, falou tanta coisa boa. E aí? O que você fez com aquilo que você ouviu? O que você fez com aquilo que você aprendeu? Que uso você tem daquilo que você está aprendendo? Mudou seu relacionamento na sua casa? Com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com a sua família? Mudou? Ótimo, maravilha. Esse é o caminho. Não mudou? Está na hora de despertar novamente. Significa que a gente continua dormindo. E despertar de dentre os mortos, como nos convida Paulo, não é despertar do túmulo, gente. Não é voltar do túmulo. Porque nós não morremos. Não é isso? Nós somos espíritos imortais. É despertar a nossa consciência adormecida de tudo aquilo que nós temos de bagagem acumulada para usar ao nosso favor, para a nossa própria melhoria, para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio bem. É o convite que Paulo fez aos Efésios. É o convite que eu faço para vocês. Vamos despertar. Despertar de corpo e alma, de coração, mente e consciência, de corpo e espírito, para que nós sejamos melhores, no nosso próprio bem e de todos aqueles que estão nessa jornada conosco. Paz a todos, que Jesus nos acompanhe, nos envolva e nos permita a cada dia sermos melhores.